E aí pessoal, eu sou Saul Lucena e no vídeo de hoje eu quero recomendar para vocês não um, mas dois livros, que para mim são os dois melhores livros sobre homilética, sobre como preparar sermões que eu já li. O livro Pregação Bíblica, do Haddon Robson, da editora Shed, e o livro Como Preparar Mensagens Bíblicas, do James Braga, da editora Vida. E se você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, então deixa aí o seu like e comentário para nos dar o feedback. Também se inscreva para não perder nenhum conteúdo novo. Nos ajude compartilhando esse vídeo com outras pessoas. E se você quer saber sobre tudo o que está acontecendo e acontecerá no Evangelho em Questão, também nos siga lá no nosso Instagram e nos nossos grupos do Telegram e WhatsApp. E o link para tudo isso está aí na descrição. Pouco tempo depois que eu me converti, eu acho que uns 10 meses depois, eu entrei num seminário na minha cidade, em João Pessoa. Lá eu já aprendi bastante, contudo, por querer um seminário mais profundo ainda, mais acadêmico, não que o de lá não fosse bom, mas eu procurei o JMC, que para mim era o melhor seminário na época. E nesses dois seminários eu tive ótimas recomendações de livros sobre pregação, mas o que eu vi nos dois sendo recomendado e que mais se destacaram, que melhor me ajudaram a como preparar sermões bíblicos para a glória de Deus, foram esses dois livros que eu já falei para vocês aqui, o Como Preparar Mensagens Bíblicas, do James Braga, e o Pregação Bíblica, do Haddon Robson. Esse livro aqui do Haddon Robson, ele é um clássico muito grande. Tanto que, na verdade, o James Braga até usa também algumas coisas daqui do Haddon Robson. Então, qual a diferença entre esses dois? Por que eu recomendo os dois? Vamos lá. Primeiro, por que eu recomendo qualquer um? Os dois são ótimos para nos mostrar sobre como fazer uma pregação que é fiel às Escrituras. Você vai aprender a interpretar as Escrituras encontrando nelas uma estrutura homilética, ou seja, uma estrutura para um sermão. Só que aqui no Haddon Robson você vai ter de maneira bem detalhada como fazer um sermão numa estrutura expositiva. É essa estrutura que ele vai se focar. Então você vai aprender a analisar um parágrafo, uma perícope, como é o nome que a gente usa, onde o texto tem início e fim certinho, e analisar ali encontrando sua proposição, sua ideia principal, seus pontos. A partir desses pontos saber como desenvolver, como ilustrar, como apontar para outros textos, como fazer uma introdução, conclusão, o título do sermão, como fazer a aplicação. Tudo isso você vai aprender aqui. E no James Braga você vai também aprender sobre como preparar um sermão expositivo. Só que além disso, ele também vai lhe ensinar sobre como preparar um sermão temático e um sermão textual. Agora, isso significa que um sermão temático e textual não vão ser fiéis às Escrituras, não vão ser expositivos? Vão. A questão é que expositivo aqui é a ideia de ser fiel às Escrituras, deixar as Escrituras falarem. Você tem como pregar tematicamente, que é uma pregação onde você vai pegar mais de um texto e expor uma ideia. Você tem como pregar tematicamente, sendo fiel às Escrituras, e isso inclusive vai demandar muito mais trabalho do que um sermão analisando um texto só, porque você vai ter trabalho dobrado, triplicado ou sei lá. E você tem como pregar textualmente, ao invés de um parágrafo, um único versículo, um único texto, algo assim menor, uma unidade menor, sendo expositivo, deixando as Escrituras falar. O James Braga ele vai nos mostrar como fazer isso. Então, ele, por mostrar mais tipos de sermão, mais estruturas, ele não vai ser tão detalhado quanto o Haddon Robson sobre o sermão expositivo, mas nos dois você vai ganhar bastante. Então, eu recomendo que você leia o Como Preparar Mensagens Bíblicas, para poder entender que nem só de uma estrutura expositiva vive o pregador. Você deve também, em alguns momentos, ele vai inclusive falar sobre isso, fazer uma pregação temática ou uma pregação textual. Grandes pregadores que são admirados por muitos que defendem o sermão expositivo foram pregadores que não pregaram na estrutura expositiva, como por exemplo Charles Spurgeon, que pregava muito mais do que é categorizado como uma pregação textual, um versículo ou coisa do tipo. E mesmo assim ele é considerado o príncipe dos pregadores. Mas você também pode aprender aqui então como fazer um sermão expositivo estruturalmente, de uma maneira fiel e profunda, e também como fazer um sermão temático e textual de uma maneira fiel e profunda.
nesses dois livros você vai encontrar o que eu creio que é o suficiente para você entender bastante sobre pregação e talvez nem tão cedo precisar ler outros. É claro que quanto mais você ler, mais você vai se aprofundar, mas com esses dois aqui você está hipernutrido sobre como pregar fielmente. E para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é que esses livros têm a oferecer e como eles estão diagramados, deixe-me mostrar para vocês eles de perto. Esse aqui é o livro Pregação Bíblica, o desenvolvimento e a entrega de sermões expositivos. Como eu havia falado, esse é o foco do Haddon Robson nesse livro. Aqui é a lateral do livro, contracapa. O livro não tem orelhas, tem 272 páginas e vamos olhar aqui o sumário. Este é o sumário do livro. Confesso que os títulos são imaginativos, né, são criativos, então você não tem tanta certeza do que ele vai falar em cada um dos capítulos. Mas, como eu falei, vai falar tudo o que você precisa saber sobre como preparar um ótimo sermão expositivo. Se quiser ver aqui com mais calma, só dá um pause. No fim, ele tem notas e bibliografia. Aqui vamos ver um pouco da diagramação do livro. Prefácio. Aqui o capítulo, subtítulos. A letra não é muito grande nem muito pequena, a letra é agradável. As margens também. Um livro de 14 por 21, tamanho bem padrão. E basicamente é isso aqui que você vai encontrar. Você encontra essas marcas aqui sobre as etapas da preparação, isso é legal. Então na lateral você consegue ter noção de onde começa cada capítulo. E vocês viram aí um pouquinho das minhas sublinhas. Mas basicamente este é o livro. Ao final de cada capítulo, ele tem um apêndice com resposta aos exercícios e também tem exercícios ao final de cada capítulo. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Então esse aqui é um exemplo de exercícios que você encontra no final de alguns capítulos. E no final do livro você tem ali as respostas a esses exercícios. Então este é o livro Pregação Bíblica e o Desenvolvimento e a Entrega de Sermões Expositivos. E agora vamos ver também o Como Preparar Mensagens Bíblicas do James Braga, que é este aqui. Então a capa, lateral, contracapa, não tem orelhas e assim como o livro do Haddon Robson, é um livro de folhas brancas, 14 por 21. Vamos ver aqui o sumário. Então esse é o sumário. É um sumário mais fácil de entender o que é que tem a oferecer. Pode dar uma pausa e olhar com mais calma. Aqui. Então vocês podem ver que é cada parte do sermão. E no início, como eu falei, ele dá um esboço geral de sermão temático, textual, expositivo e depois fala um pouco das estruturas que são comuns a todos eles. Aqui é um pouco da diagramação do livro. A letra nem é muito grande nem muito pequena, vocês estão vendo algumas sublinhas minhas. É um livro com muitos títulos e subtítulos, o que ajuda na leitura e no estudo. Em alguns momentos de citação realmente pode parecer um pouco pequeno demais, contudo não incomoda. Ele tem exemplos, né, de esboços de sermão e aqui você vê um pouco da diagramação como um todo. No final você tem bibliografia e um resumo de como preparar um sermão. Então, basicamente, essa é a estrutura do livro. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham ficado interessados nesses livros, porque realmente foram livros que no seminário, meus professores de homilética que me ensinaram a pregar, eles recomendavam, eu li, a minha turma leu, e também foram os livros que mais me destacaram, que vez ou outra ainda consulto quando eu estou preparando o sermão, e que eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. E se vocês querem adquiri-lo, usem o nosso link da Amazon que está aí na descrição, porque assim, sem pagar nem um centavo a mais, vocês ainda nos ajudam a continuar produzindo um conteúdo aqui para o Evangelho em Questão. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima, fiquem com os próximos vídeos e valeu!